A divisão gera a falta de diálogo e o afastamento um do outro. 1 Coríntios, a palavra do Senhor, lá no capítulo 3, que eu acredito ser uma palavra bastante conhecida, ela vai nos falar sobre uma questão que estava acontecendo na igreja de Coríntios. E aqui diz assim, 1 Coríntios 3:3, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Essa versão que eu estou lendo é uma versão mais atual, é a NTLH, e nela não está a palavra divisão, mas da NVI, né, para baixo já se encontra já essa palavra divisão, né, dividido, carnalidade. E uma outra palavra também é Provérbios capítulo 6, versículo 19. Talvez seja uma palavra conhecida, mas em específico eu só quero destacar a parte B, que é a segunda parte desse versículo. Provérbios 6:19 diz assim: e a pessoa que provoca briga entre amigos, ou aquele que provoca contenda entre irmãos, que provoca intriga entre irmãos. A unidade, ela gera maior força, que significa o mais suporte, né? Gera intimidade, gera crescimento e gera avanço. Imagine que você tem um saco de batatas e todas as batatas estão dentro desse saco. Agora você pega essas batatas e você descasca todas elas, bota dentro de uma panela e você amassa. Você transforma em um purê. É lógico que deu para notar uma diferença da que estava no saco e da que se transformou em purê. E qual foi a diferença? Enquanto as batatas elas estavam dentro do saco, elas estavam juntas. Mas depois que você colocou elas dentro da panela e você amassou e transformou em purê, elas ficaram unidas. E essa é a questão, porque acontece que muitas das vezes, eu estou falando assim de um modo geral, entendeu? Acontece que muitas das vezes nós estamos juntos, estamos pertos, mas não estamos unidos. Ou seja, a gente não está ligado, entendeu? Não está um no outro, não está vida na vida. E eu acredito muito que a vontade de Deus para cada pessoa, eu falo de um modo geral, não só em relação à questão de igreja, mas amizade, eu falo família, eu falo trabalho, em todas as áreas específicas da gente. A gente realmente olhar o outro como realmente ele é uma pessoa e não apenas como aquela função de ser por exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalha com você ou que vai ajudar você em uma determinada função. Não, você realmente vê aquela pessoa como uma criatura de Deus e que é alguém, entendeu? Que precisa também do carinho, do amor, do respeito, da atenção, que assim como você também deseja essas coisas. A palavra de Deus ela fala lá no Salmo 133. Essa palavra ela é muito conhecida, realmente ela é muito específica. Salmo 133:1 diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como irmãos. Como irmãos. E em Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 9, é uma palavra que fala sobre a importância da unidade. Se a palavra de Deus ela fala sobre a importância da unidade, significa que ela reprova a divisão. Significa que Deus não vai aceitar por exemplo, família, um relacionamento dentro de um emprego, sabe? É a questão da divisão. Mas eu entendo que tudo começa dentro do nosso próprio coração, né? As atitudes que nós temos, como o próprio Senhor Jesus disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a própria atitude que nós temos começa dentro do nosso coração quando a gente guarda alguma coisa por uma situação que aconteceu.
Da mesma forma também como a gente recebe uma coisa boa, que aquilo nos influencia e vai levar a gente a ter uma boa atitude, né? Tudo depende do que a gente guarda, pelo que a gente vê ou que a gente ouve. O próprio Senhor Jesus também ele fala sobre o que o bom homem ele tira do seu bom depósito, do seu bom tesouro, né? Coisas boas. E esse tesouro, a Bíblia ela fala que é o coração. Então, o homem mau tira do seu mau tesouro coisas ruins. E é o próprio coração, né? Da gente guardar as coisas que realmente a gente vai tirar de lá para poder colocar em prática. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, palavras e ações vêm de como está o nosso coração. Onde está o nosso coração, entende? E em Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, a palavra de Deus ela diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho como é que vai se esquentar? Dois homens, ou duas pessoas, né, podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então, o objetivo desse vídeo, o propósito da mensagem é trazer para a sua vida a clareza do que a palavra de Deus ela ensina, assim como eu disse no início, que nós como cristãos temos a Bíblia como nossa regra de fé e conduta, que passamos agora a viver no governo, no caminho e na vontade de Deus. E isso nós aprendemos diariamente quando nós meditamos, quando nós lemos a palavra de Deus e permitimos que Deus faça a sua obra através dela nas nossas vidas. O Senhor, ele diz lá em Isaías, no capítulo 55, que ela não volta vazia. Ela não vai voltar vazia, mas vai cumprir aquilo para o que ele a enviou. E eu acredito que todos os dias a palavra de Deus é enviada por ele aos nossos corações. E ela tem um propósito a se cumprir em nossos corações. E um dos propósitos específicos, nesse sentido que eu estou falando, do amar ao próximo, né, do você se amar, Deus deseja profundamente que a gente resista à divisão, que a gente negue a separação e que a gente suporte os defeitos do outro, que a gente, sabe, tenha o próprio amor do Senhor pelo nosso próximo, para que esse amor ele nos capacite a suportar o defeito, a suportar o erro, a suportar a falha, porque é o que a palavra de Deus ela fala em 1 Coríntios 3, 3:8, se eu não estou enganado, 3:8, 13:8, 1 Coríntios 13:8, que o amor tudo crê, sofre, espera e suporta. Que você possa refletir um pouco sobre essa questão, que você possa se reavaliar, né? Você possa estar se avaliando em relação a como é que você está agindo e sempre colocando o seu coração na disposição do Espírito de Deus pela sua vida, para que a sua vida sempre esteja na graça do Senhor, para que a atitude que você tenha sempre seja do coração de Deus, sempre você esteja em comunhão, conectado com Ele, porque nós somos seres humanos e a gente é falho e a gente tem defeito. E essa questão, por exemplo, de raiva e essa questão de irritação e a própria divisão em si é muitas das vezes a melhor alternativa que a gente logo de cara acha que vai resolver o problema e nos leva a agir assim. E aí, de uma simples raiva que você poderia resolver num momento, você já gera um rancor, um ódio, uma mágoa, e aí a situação piora, entendeu? E se não tiver uma liberação de perdão realmente, se não tiver um acerto de contas aí, a tendência é só realmente só piorar, né? E passam dias, meses, anos e aquela divisão ali, né? E o coração duro de pedra. Então pense, reflita e coloque em prática a palavra de Deus. Beleza, gente? Falou, valeu, graça e paz. Tchau!